A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação da palavra de Deus, nos traz uma revelação de como o Senhor Jesus Cristo, Ele lida, o Espírito Santo de Deus nos mostra mais uma vez como o Senhor Jesus Cristo lida com as pessoas arrogantes, com as pessoas soberbas, com as pessoas que se julgam superiores às outras. E que através desta ministração fique um alerta para as pessoas que procedem desta forma, desta maneira, que são arrogantes, que se julgam superiores, que são soberbas. Pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sempre repreendeu estas pessoas quando esteve aqui neste mundo, como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e não é diferente hoje. E hoje nós vamos ver uma revelação que nos foi trazida pelo Espírito Santo de Deus, uma passagem bíblica muito pregada, muito ministrada nas igrejas, mas eu estou certo de que você nunca ouviu esta revelação contida nesta passagem nas bodas de Caná da Galileia, no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 1 em diante. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Maria, ela era uma mulher espiritual. Tudo ela conferia, ela guardava no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ela era observadora. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só como ela era espiritual. Ela viu, ela conhecia, ela sabia os propósitos para os quais o Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo. Olha só. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, porque ela sabia que ele era capaz de resolver aquela situação. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-na até em cima. Ou seja, aquelas talhas eram destinadas para que os judeus lavassem as mãos, para que os judeus se purificassem das suas impurezas, pois esta era a tradição deles. Quando eles chegavam para jantar em um local, quando eles chegavam numa casa, lhes eram fornecido água para purificação. E estas 6 talhas, o propósito destas 6 talhas era única e exclusivamente para as purificações dos judeus. Elas não tinham nenhuma outra serventia, elas jamais seriam usadas para nenhuma outra serventia, principalmente para colocar algo para se ingerir, para se beber, porque elas eram consideradas talhas impróprias para uso de coisas para consumo humano. O destino delas era único e exclusivamente para a purificação dos judeus. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, se encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala.
e levaram, olha só, eles tiraram aquela água, daquela talha e levaram ao mestre-sala para ele beber. E logo que o mestre-sala provou, a água feita vinho foi transformada, a água foi transformada pelo Senhor Jesus em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. O mestre-sala, ele bebeu sem saber que aquele vinho foi tirado, foi extraído de uma daquelas 6 talhas de purificação dos judeus, senão ele jamais teria bebido. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Certamente, irmãos, que se os judeus soubessem, mas certamente que mais tarde eles souberam de onde veio aquele vinho. Eles devem ter se sentido indignados por terem bebido vinho tirado das talhas de purificação. Esta foi uma grande lição que o Senhor Jesus Cristo deu a eles, que eram soberbos, que eram arrogantes, que se sentiam superiores a todas as demais pessoas, a todos os demais povos. Portanto, que fique esta exortação para a pessoa que é arrogante, para a pessoa que é soberba, para a pessoa que se julga superior, porque ela vai ser tratada, ser tratada naquilo que ela exerce, naquilo que ela exercita, na sua arrogância, na sua soberba, na sua superioridade. Pai, muito obrigado por nos trazer esta revelação. Espírito Santo de Deus, vos damos graças por falar aos nossos corações, pois está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Muito obrigado por mais esta vivificação trazida a todos nós, Senhor. Continue a cuidar das nossas mentes, dos nossos corações, continue a guardar a cada uma das pessoas que estão presentes, que estarão presentes nesta ministração. Guarda as suas casas, famílias, parentelas, em nome de Jesus Cristo. E nos dê uma semana ricamente abençoada em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus.